amigas e amigos, bem-vindos ao canal do Centro Espírita Seara Fraterna. Aqui você encontra vários estudos, palestras com diversos temas. Fiquem à vontade para conhecer e também se inscrevam no canal e convidem os amigos. E antes de iniciarmos o estudo, a palestra desta noite, vamos fazer a leitura de uma página seguida de uma breve prece. A página do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Página 17. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-os a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de sorregimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E entrando em sintonia com a espiritualidade amiga sempre presente, acalmando as nossas mentes e os nossos corações, buscando os nossos melhores sentimentos. Agradecemos a Ti, Mestre amado, Jesus, nosso modelo e guia, por essa oportunidade de estarmos reunidos, por essa oportunidade de estudar o Seu Evangelho. Que possamos colocar em prática os Seus ensinamentos, buscando sempre servir na Sua seara, Senhor. Que estas vibrações possam chegar a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que precisam tanto de uma palavra e conhecer o Seu amor, Jesus. Que os ensinamentos do estudo dessa noite possam clarear nossas dúvidas, acalmar os nossos corações e que possamos ter uma noite tranquila e de paz. Fique conosco agora e sempre, assim seja. E agora vamos assistir o estudo, a palestra desta noite, que o tema é A Paz de Jesus, com a Simone Fontarigo. Boa noite, Simone, seja bem-vinda, agora é com você.
Bom dia, amigos. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Simone Fontarigo e hoje nós vamos conversar sobre a paz de Cristo. Uma das frases mais intrigantes que Jesus falou foi: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 43. O que será que Jesus quis dizer com isso de não vir trazer a paz ao mundo, mas a espada? Aqui nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 104, intitulado A Paz Simbólica, Emmanuel nos diz: na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. E um pouco mais para baixo, Emmanuel continua: buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Então aqui ele já começa a explicar que essa paz é a espada simbólica do conhecimento interior. A paz que ele trouxe não é uma paz de calmaria, é uma paz da busca do conhecimento interior. Já no livro Vinha de Luz, no capítulo 105, também Emmanuel nos diz que há ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Aqui explicando mais uma vez que a paz de Cristo não é uma paz tranquila, uma paz de ficar quietinho num canto. Porque se fosse assim, vamos pensar, agora a pandemia nos obrigou a ficarmos quietinhos no nosso canto, não é? A ficarmos isolados, longe dos tumultos, longe das grandes concentrações de pessoas. Essa pandemia colocou a gente naquela cadeirinha do pensamento. Quando a criança faz uma besteira e a mãe fala: vai sentar lá na cadeirinha do pensamento para você refletir sobre o que você acabou de fazer. A gente não faz isso às vezes? Eu fazia isso com meu filho. Tinha uma cadeirinha do pensamento lá em casa. E essa pandemia colocou a gente nessa cadeirinha do pensamento, fez todo mundo ficar dentro de casa, isolado,
e deu a gente bastante tempo para pensar na nossa vida. E como a gente ficou isolado, quietinho, longe do tumulto, se a paz de Cristo fosse a paz apenas do meio exterior estar tranquilo, todos nós estaríamos em paz. A humanidade inteira teria alcançado a paz de Cristo, porque todo mundo está em seus lares, quietinhos, ali na sua família. Quem mora sozinho, então, está super sozinho. Então, todos teríamos alcançado a paz de Cristo. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, muitas pessoas perderam a pouca paz que já tinham por terem que ficar isolados. Então, isso prova que a paz verdadeira não é uma paz de calmaria exterior. Nós não alcançamos a paz de Cristo nos isolando simplesmente porque nós não tínhamos e não temos ainda essa paz de Cristo dentro de nós. Porque senão o isolamento causado pela pandemia teria trazido a paz para todo mundo. Então essa pandemia foi a maior prova de que não adianta estar sozinho e quietinho e calminho, entre aspas, para a gente encontrar a paz. Né? No Sermão da Montanha, Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em outra parte do Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos prestar atenção que Jesus separou os pacificadores dos mansos e pacíficos. Isso quer dizer que não são a mesma coisa. Os mansos e pacíficos, podemos dizer que são aqueles que não revidam as ofensas, que procuram perdoar a quem o magoa, que não causa tumulto, que não aumenta as confusões onde eles já encontram os ambientes tumultuados. Esses seriam os mansos e pacificadores, que também são bem-aventurados. Mas Jesus falou também dos pacificadores. Os outros seriam os mansos e pacíficos. Jesus falou também dos pacificadores. Esses estariam um degrau acima. Além de não revidarem as ofensas, além de não se sentirem magoados, não guardarem ódio, não guardarem raiva, os pacificadores seriam aqueles que levariam a paz por todo lugar que fosse. Então já é uma atitude não só de não fazer alguma coisa, mas de fazer. É uma paz laboriosa, uma paz altruísta. E essa paz que é a paz de Cristo, uma paz em movimento. A paz de Cristo não é um lago sereno, um lago parado. É uma fonte que jorra incessantemente. A paz de Cristo é movimento. Movimento. Jesus comparou o reino de Deus a uma semente de mostarda. Essa é uma das parábolas menores de Jesus, uma parábola bem pequenininha. Ele falou só assim: o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda, que apesar de pequena, se semeada, se torna uma grande árvore que abriga os ninhos dos pássaros. Ele só falou isso na parábola. É uma parábola pequena com um grande ensinamento. Ele pegou a semente de mostarda, que é um grão bem pequenininho, mas que quando semeado ele se transforma numa árvore enorme, de até uns 3 metros, que faz com que os pássaros possam colocar os seus ninhos ali,
que dá sombra aos homens. E assim também é a paz de Cristo. Porque o reino de Deus nada mais é do que a paz de Cristo construída dentro de nós. E ela é construída assim, de dentro para fora. Começa pequenininha, começa em uma pessoa. Toda a vida de Jesus foi um exemplo desse grãozinho de mostarda que se transformou em algo enorme. Jesus nasceu numa aldeia pequena na Galileia, que era mal vista, que era desprezada até mesmo pelos outros judeus. Tanto que tem uma parábola, não, uma passagem no Evangelho em que um sacerdote lá do templo, conversando com Jesus, quando Jesus falou que veio instaurar o reino de Deus aqui na terra, ele pergunta: Você, um galileu, o que pode vir de bom da Galileia? Ou seja, o que pode vir de bom de uma aldeia tão pequenininha, insignificante? Sim, mas ali nasceu Jesus. Ele nasceu num lugar assim, pequenininho, e começou pequenininho também. Começou ali entre os apóstolos dele, foi crescendo, crescendo. Muitos anos depois, o cristianismo se transformou em uma religião, como se fosse numa religião do Império Romano, o maior império, então, até hoje, né? Naquela época, até hoje conhecido, um dos maiores impérios até hoje conhecidos. Então ele começou pequenininho ali numa aldeia da Galileia, depois virou a religião oficial do Império Romano. E hoje em dia, quantos milhares de pessoas são cristãs? Então isso mostra que esse reino de Deus começa pequenininho mesmo, como um grão de mostarda. E ele pode começar assim dentro de nós e ir crescendo. Então, como nós cristãos, como nós que dizemos que Jesus é nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, podemos trazer essa paz dele para o mundo, começando de dentro de nós. Começa pequenininho dentro de nós. Quando conseguirmos alcançar essa paz, nós passamos essa paz para a nossa família. Quando conseguirmos que nossa família esteja em paz, nós passamos para a sociedade, da sociedade para o universo. É do pequenininho para o grande. Jesus não veio como Messias que trouxe uma paz forçada, como por exemplo era a paz de Roma, né? A Pax Romana, que era uma paz através da opressão, através da guerra. Era assim que eles queriam implantar a paz. Jesus mostrou que não é assim que a gente vai conseguir a paz interior, a paz dele. Então, quando Jesus se despediu dos seus apóstolos, pouco antes de ser crucificado, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. O que ele estava querendo dizer? Eu não vou dar a paz como a gente está vendo aí fora os romanos querendo implantar a paz através da dominação. Não vamos implantar a paz através de leis e decretos. Eu estou dando a minha paz, que é o meu exemplo, que é a paz conquistada duramente através da espada, que corta o preconceito, que corta o orgulho, que corta a inveja. É essa paz laboriosa de dentro para fora que eu deixo para vocês.
não é a paz da ociosidade, da falta de deveres a serem cumpridos, da falta de preocupação com nós mesmos e com os outros. Pelo contrário, não é? A paz de Jesus é a paz da consciência tranquila, da serenidade, da harmonia de quem sabe que está fazendo o seu melhor por si mesmo e pelo seu irmão. Porque quem tem a consciência tranquila não pode perder a paz por atos exteriores. O exterior, o seu mundo todo em volta dessa pessoa pode estar tumultuado, pode estar triste, pode estar até em guerra, que ela mantém essa paz, porque essa paz foi construída pequenininha dentro dela, bem pequenininha. E voltando ainda para o tempo de Jesus, alguns anos depois do tempo de Jesus, 30 e poucos anos depois, nós temos os exemplos de Paulo, que naquela época ainda era conhecido como Saulo. Paulo é o seu nome em grego. Saulo era um homem que tentava levar a paz como ele conhecia a paz, através da violência, através da força. Ele realmente acreditava que acabando com aqueles cristãos, acabando com aquela seita esquisita que seguia um homem que havia sido crucificado, ele estava trabalhando pela paz de Deus. Ele estava tentando instaurar a paz de Deus aqui na terra. E ele fazia isso através da violência, que era o que ele conhecia, era o que os romanos conheciam. E ele se sentia em paz, provavelmente, porque ele estava com a certeza de estar fazendo bem. Ele tinha certeza que ele estava fazendo o que Deus esperava que ele fizesse. Mas ele ficava muito intrigado, porque aquele grupo de pessoas que ele perseguia, que ele desprezava, aqueles cristãos, aquelas pessoas que seguiam esse homem que foi crucificado, esse Galileu aparentemente sem importância, elas traziam uma paz dentro dela que ele não conseguia entender. Essas pessoas iam para o sacrifício nos circos romanos. Elas eram crucificadas, elas eram queimadas, elas eram mortas pelas feras. E elas faziam isso, elas iam para lá cantando. Elas não perdiam a serenidade dentro delas. E Paulo não conseguia entender. Como assim? Que tipo de pessoa é esse que mantém essa paz mesmo diante da morte, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento? E Saulo só conseguiu entender que paz é essa depois do famoso caminho de Damasco, onde Jesus se apresentou para ele e o fez ficar cego por 3 dias, para que ele parasse de olhar para o mundo exterior e conseguisse olhar para seu mundo interior. Depois daquilo ali, ele conseguiu entender que a paz que aquelas pessoas sentiam nunca poderia ser uma paz imposta pela força, porque era a paz que vinha de dentro delas. Era a paz da consciência tranquila, era a paz de quem havia entendido que o reino de Deus tinha que começar dentro de nós, que ninguém poderia impor esse reino de Deus de fora para dentro. E Paulo passou a ser o principal pregador das ideias de Cristo. Quando ele entendeu essa paz, e ele se manteve em paz perante todas as perseguições, perante todas as dificuldades que ele teve. Ele lutou contra aquela sociedade toda romana que antes o idolatrava e passou a odiá-lo porque ele se bandeou para o outro lado. E ele conseguiu entender. Então temos em Paulo esse exemplo maravilhoso de uma pessoa
que acreditava que estava em paz, que acreditava que estava em paz, combatendo um grupo com o qual ele não concordava, e que depois conseguiu conhecer a paz verdadeira através daquelas pessoas humildes que realmente lutavam com a espada do esforço próprio para se melhorarem. Então, Paulo sempre vai ser um exemplo maravilhoso para nós. E depois, muito tempo depois, surgiu uma linda oração que é atribuída a Francisco de Assis, que fala sobre essa paz de Cristo. Essa oração começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Ela não fala, Senhor, fazei-me instrumento da paz, porque não é de qualquer paz que ele gostaria de ser instrumento. Ele gostaria de ser instrumento da paz de Cristo, não da paz do mundo. E nessa oração, nós temos um modelo de como nós ainda hoje em dia, podemos ser instrumentos dessa paz de Cristo. E ele começa assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Essas 3 primeiras frases falam da pacificação, mas não só uma pacificação exterior, mas uma pacificação interior também. Durante muito tempo, desde que eu aprendi essa oração lá no Catecismo Católico, eu sempre achei que ela dizia respeito só ao exterior, que onde houvesse ódio no mundo, ou na minha casa, ou em qualquer lugar que fosse, que eu levasse o amor. Onde alguém ofendesse outra pessoa, que eu levasse o perdão, né? Ensinasse, perdoa essa pessoa, ela não fez por mal. Onde houvesse discórdia, que eu levasse a união. Há pouco tempo, na verdade, eu percebi que não é só de dentro para fora uma paz exterior que eu poderia levar, mas também pode ser de dentro para mais dentro ainda. Para nós mesmos. Onde houvesse ódio dentro de mim, que eu levasse o amor, através do entendimento, através da sensibilidade de entender que o outro está no momento dele. Não só falar para os outros fazerem isso, eu mesmo falar para mim mesma. Onde eu me sentir ofendida, que eu leve o perdão para dentro de mim, que eu consiga realmente perdoar e não apenas fale nesse perdão. E onde houvesse discórdia dentro de mim, que eu conseguisse me unir. Porque muitas vezes parece que nós somos os piores amigos de nós mesmos. A gente não precisa de ninguém de fora falando: você não pode, você não consegue, você não é merecedor. Nós mesmos falamos isso pra gente. Quantas vezes fazemos isso? E eu aprendi há pouco tempo com um amigo meu que ele falou que ele chega na frente do espelho e fala: peraí, cara, nós estamos no mesmo lado. Não vamos ficar brigando aqui dentro da gente. Nós dois queremos a mesma coisa, nós somos um só. E agora eu faço isso também. E é um exercício que eu sugiro que vocês façam quando vocês mesmos tiverem trabalhando essa menos-valia em vocês. Eu acho que eu não posso. Poxa, eu fiz isso de novo, eu realmente não mereço. Eu não sou uma pessoa boa. Não, peraí. Vamos trazer a união para dentro de nós mesmos. Então, esses três primeiros ensinamentos, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. De dentro para fora, sim, mas também de dentro para mais dentro ainda. Vamos levar isso
para dentro de nós mesmos. E essa oração continua. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Mas que verdade, que fé que eu devo levar? A minha verdade? Será que é a minha fé que eu devo levar para os outros? A gente está falando aqui de religião? Com certeza não. Essa verdade, essa fé e essa esperança de que falam essas frases é a esperança de termos a certeza, a esperança trazida pela certeza de que somos todos filhos do mesmo Deus, filhos de um Pai amoroso, infinitamente bom, infinitamente sábio, que nos ama incondicionalmente. É essa fé que devemos levar. Não é a nossa religião, não é a nossa verdade, é essa verdade universal de que fazemos parte de um todo maior, de que estamos inseridos em algo muito mais importante, de que somos deuses, como Jesus nos falou, porque somos filhos do mesmo Deus. Essa é a maneira que temos de levar a paz através da verdade, através da fé, da esperança, não tentando impor o que nós acreditamos, mas mostrando que a pessoa pode ter uma esperança sim, que a pessoa deve ter esperança, porque é filha desse Pai amoroso e bom que nos ama a todos. Quando temos essa certeza, não ficamos nos desvalorizando, não deixamos os fatos externos nos abalarem, porque sabemos que o que importa é a nossa filiação de um Pai maior. E continuando, ele diz: onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ou seja, que eu tenha esse trabalho constante de levar alegria, de levar a paz, de fazer o mundo um lugar melhor. Onde nós chegarmos, nós levarmos luz, nós levarmos esperança, nós levarmos boas notícias, boas ideias, levar a nossa alegria, nossa jovialidade. Não sermos pessoas para baixo, sermos pessoas que quando chegamos no ambiente, as pessoas fiquem felizes em nos receber, as pessoas saibam que está ali uma pessoa que quer o bem de todos, que quer que aquele lugar fique melhor do que já estava, ou pelo menos que a gente consiga levar para todas essas pessoas isso tudo aqui que a gente acabou de ouvir. Porque vamos só reler essas frases para a gente prestar atenção num detalhe. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Qual é o verbo que aparece em todas essas frases? O verbo levar, que indica movimento. Então, essa paz de Cristo, para sermos instrumentos da paz de Cristo, temos que nos movimentar, temos que levar, e só podemos levar e dar aquilo que já temos. Como eu posso dar algo que eu ainda não tenho? Então, vamos primeiro conseguir essa paz dentro de nós, que começa com a sementinha de mostarda, para daí
conseguirmos levar essa paz e tudo isso que está nessa oração para os outros, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso trabalho, para o nosso grupo de amigos. Na segunda parte da oração, Francisco de Assis nos ensina que devemos consolar mais do que sermos consolados, que devemos compreender mais do que esperamos ser compreendidos, que devemos amar mais do que esperamos ser amados, porque foi essa paz laboriosa, essa paz altruísta que Jesus ensinou para a gente. E para sermos instrumentos dessa paz de Cristo, devemos trabalhar, devemos pegar nossa espada e lutar contra nossos maus pensamentos, contra nossa má índole às vezes, contra tudo aquilo que ainda atrasa a nossa evolução. É por isso que ele veio trazer a paz, através da espada, através da luta. Desde o início ele falou, não vai ser fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil, não é? Senão ele falava assim, eu vou trazer a paz e umas almofadas para vocês sentarem e descansarem. Não, ele não falou isso. Ele falou que ia trazer através da espada, porque é uma luta diária. O aperfeiçoamento é uma luta diária. A luta contra as más tendências é uma guerra que travamos diariamente dentro de nós. E quando Jesus se despediu, um pouco dos seus apóstolos, um pouco antes dele ser crucificado, ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ele estava falando dessa paz, da consciência tranquila, da certeza de que fizemos tudo o que poderíamos ter feito em prol dos nossos irmãos. Nesse livro aqui, O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, fala um pouquinho sobre bem-aventurados os pacificadores. Eu vou ler um pedacinho aqui, porque ele explica o que quer dizer isso. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus Cristo é o príncipe da paz. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, disse ele pouco antes de sua morte. Não vou-la dou como o mundo a dá, isto é, sob a forma de armistício, frágil e incerto, cuja estabilidade pode romper-se a qualquer momento, mas sim em caráter firme e absoluto. Esse dom da graça divina, entretanto, para que se estabeleça em nossa alma, impregnando-a de suave beatitude, exige condições de receptividade, ou seja, a extinção do orgulho e de todos os desejos egoístas, porquanto são esses sentimentos inferiores que inspiram todas as discórdias e promovem todas as lutas que se verificam na face da terra. Sim, para que esse carisma seja uma realidade em nossa vida, mister se faz despertermos nossa consciência espiritual. Libertemo-nos das ilusões do plano físico e identifiquemo-nos com as verdades do mundo maior. Sem essa experiência, haveremos de ser, sempre, criaturas agitadas e descontentes, em permanente desarmonia com nós mesmos e com aqueles que nos cruzam o caminho.
enquanto não haja pacificação individual, enquanto os homens não se sentirem harmonizados intimamente, os conflitos exteriores, tanto no recinto doméstico como no campo social, hão de subsistir fatalmente, sendo baldados todos os recursos que se empreguem para aboli-los. Bem-aventurados aquele que, numa busca pessoal, ingente, descubra o seu Cristo interno e, renunciando ao seu pequenino ego humano, unifique-se a ele, passando a viver não mais com mira no próprio proveito, mas desejando ardentemente vir a ser um veículo pelo qual o amor divino possa chegar até os seus irmãos. Então, assim, sendo pacificadores, nós conseguiremos ser chamados de filhos de Deus. Então, parafraseando Jesus, tendo essa ousadia, eu não vou terminar essa nossa conversa desejando a vocês uma paz inerte, uma paz calminha, uma paz serena, mas vou passar para vocês um exercício de autorreflexão, tá? De autoavaliação. Eu quero que vocês respondam intimamente 2 perguntinhas, que pensem, que fiquem o resto do dia pensando nisso daí. A primeira pergunta é: como que eu estou sendo instrumento da paz de Cristo na minha casa? E no meu trabalho? E na sociedade? Que esforços que eu tenho feito para levar essa paz de Cristo para esses lugares? A segunda reflexão: em que situações eu tenho preferido me omitir, ficar em paz, ao invés de tentar ajudar alguém que esteja precisando de ajuda? Será que agora, nesse momento, não tem alguém que esteja precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, mas que para isso, para ajudar essa pessoa, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, da minha paz aparente? Essa é a segunda reflexão. Tem alguém em que eu possa ajudar nesse momento e fazer esse movimento em direção ao outro? Então, com essas 2 reflexões, com esses dois pensamentos, eu também vou ficar aqui pensando depois que acabar essa palestra, com essas reflexões e desejando a vocês essa paz ativa no bem, essa paz que não parece uma água parada, mas sim uma água em movimento, como tudo no universo precisa estar em movimento. Essa paz laboriosa, essa paz altruísta, essa paz de Cristo, que eu desejo a vocês, a sua família, que vocês fiquem com Deus, fiquem em paz e que possamos estar aqui numa próxima oportunidade, conversando mais um pouco e que até lá tenhamos alcançado mais um degrauzinho desta paz que tanto buscamos. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.